Shalom, galerinha abençoada, tudo beleza? Tô aqui pra cumprir o desafio da semana, que é gravar um vídeo referente ao livro de 1 Coríntios, baseando-se no contexto da realidade que estamos vivendo hoje. Bom, esse vídeo vai se dividir em 4 partes. Primeiro eu vou falar sobre o contexto de Corinto, vou falar sobre... Calma aí. Vou falar sobre o contexto histórico de Corinto, vou falar sobre a igreja de Corinto, vou falar sobre a postura de Paulo referente a essa igreja e depois eu, mesclando tudo isso, vou fazer um paralelo com os nossos dias de hoje. Beleza? Então vamos continuar. Para fazer esse vídeo, eu fiz algumas pesquisas, eu pesquisei na Bíblia Almeida, que tem, antes de cada livro, fala sobre o contexto do livro e tal. Também fiz algumas pesquisas na internet e também vi alguns vídeos também. Só a título de curiosidade. Então, primeiro vamos falar sobre Corinto. Quando a gente pensa na Idade Antiga, quando a gente pensa nessas cidades que a gente vê na Bíblia, a gente pensa em pobreza, a gente pensa em coisas bem primitivas mesmo, mas o que se pode observar em Corinto é que ela é uma cidade muito evoluída, sem contar que ela é a cidade mais evoluída, mais importante, até mesmo que Atenas, na Grécia. Corinto era portuário entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Situava-se na parte estreita, servia como ponte entre a Grécia e o Peloponeso. Então, beleza. Então, quando a gente vai falar sobre Corinto, a gente não pensa em pobreza, em coisas primitivas. A gente pensa em, por exemplo, como se fosse uma São Paulo. A gente sabe que a capital do Brasil é Brasília, mas quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em comércio, a gente pensa em São Paulo. Até porque a Bolsa de Valores do Brasil é de São Paulo. Beleza. Depois disso, a gente vai pra... A gente sabe que Corinto era uma cidade evoluída. Nós sabemos que Corinto tinha uma estrutura muito forte, até porque era mais forte até mesmo que a Grécia. Também, uma coisa também é que a guerra que mais assolava a Corinto era a idolatria. Como vocês sabem, a Grécia sempre foi cheia de mitologias e cheia de deuses. E eles adoravam a deusa Afrodite, se eu não me engano. Sim, eles adoravam a deusa Afrodite. E lá havia centros de prostituição, onde eles se prostituíam como oferta a deusa Afrodite, que essa também poderia ser a deusa Será lá de antigamente, que a gente está lendo, que eles adoravam. Então, só uma nota. Eles faziam oferendas a essa deusa, faziam prostituição. A guerra que mais assolava eles era a prostituição e a idolatria. Beleza. Agora vamos para o contexto da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja como as que vieram juntamente com Paulo, que eram as cristãs, que acreditavam em Deus. Acreditavam em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, que é o que nós cremos, até porque sem a ressurreição nós não teremos salvação. Beleza. Então, juntamente com Coríntios, tinha Efésios, tinha Gálatas, que eram essas igrejas que vinham depois de Cristo, da ressurreição de Cristo. Só que, o que acontece? A igreja de Coríntios, se você for contar o material de Paulo para qualquer outra igreja, você vai ver que Paulo fez mais de 25% do seu material foi para
igreja de Coríntios. Então, né, dá pra ter mais ou menos a noção de como era essa igreja. Era uma igreja bem difícil, eu imagino. Era uma igreja desobediente, era uma igreja dividida. Era uma igreja que se dividia, algumas versões vai falar que Coríntios se dividia em facções. E eles eram divididos. Eles, apesar de terem opiniões, eles eram diferentes. Eles tinham opiniões totalmente adversas. E também eles, como eu posso dizer, eles brigavam. Eram totalmente divididos e tinham várias contendas. E também uma outra guerra que assolava muito a igreja de Coríntios era que eles tinham dúvidas sobre a ressurreição do corpo de Cristo. Eles duvidavam da ressurreição de Jesus Cristo. E isso é totalmente grave, né? Porque, como vocês sabem, nossa fé se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, Paulo mesmo fala nessa carta que sem a ressurreição, nós não temos para onde ir, nós não temos nada sem a ressurreição de Cristo. E eles tinham dúvidas sobre a ressurreição do corpo de Cristo. Eles tinham dúvidas sobre se realmente Jesus teria ressuscitado. Se Jesus Cristo realmente teria ressuscitado. Beleza. Esse é o contexto da igreja de Coríntios. Agora nós vamos para como Paulo trata essa igreja. Beleza. Paulo, ele nos ensina a tratar com muito amor a essas pessoas. Também, calma aí. Perdão aí, galera. Tivemos uns problemas técnicos. Pronto. Ele nos ensina a tratar com total leviandade, não, perdão. Com muito amor, com muito temor e muita humildade essas igrejas. Quando eu digo essas igrejas, eu digo o seu irmão que tá... e outra coisa também que eu esqueci de comentar. A igreja de Corinto tava agindo tava totalmente conivente quanto ao pecado de um homem que tava meio que manchando a igreja. Tipo, o homem tava com um pecado bem, bem grave, que se eu não me engano tava fazendo sexo, acho que o pecado dele era o sexo. E a igreja estava sendo conivente, eles não estavam, tipo assim, eles não ligavam para esse pecado. Eles faziam vista grossa e tal. Beleza, então esse é o contexto da igreja de Corinto. Agora vamos falar sobre a postura de Paulo. Paulo tem um afeto muito, muito grande pela igreja de Coríntios. Paulo foi a Corinto na sua segunda jornada missionária e, como eu falei, 25% do seu material da Bíblia é para a igreja de Coríntios. Beleza. Paulo tem um amor muito grande por essa igreja. Ele tem um amor bem grande mesmo por ela. E, assim, ele nos ensina a tratar essa igreja com bastante amor, com bastante humildade, bastante temor. Ele nos ensina a repreender, mas não repreender com grosseria. Tipo, não só a punição, mas repreender a pessoa de modo que ela venha melhorar, de modo que ela venha viver bem, de modo que ela não tenha mágoas com a igreja. Nos ensina a tratar com amor, nos ensina a sermos bem humanos com essa pessoa, até porque todas as igrejas, não só a igreja de Coríntios, mas todas as igrejas de qualquer tempo, elas são formadas por pessoas, por seres humanos. E seres humanos, como nós sabemos, são falhos, não são perfeitos. E Deus sabe disso, e Paulo entendeu isso. Por isso que você sempre vai ver Paulo
exortando, mas exortando com amor a igreja de Coríntios. Tanto que Coríntios, o livro de 1 Coríntios, possui um dos livros, um dos capítulos, que na minha opinião é um dos mais bonitos da Bíblia. Que isso eu vou ler aqui para vocês. O livro que eu tô falando, ou o capítulo que eu tô falando, é o capítulo 13 de Coríntios, de 1 Coríntios. Vou ler aqui para vocês. Beleza. Esse capítulo fala sobre o amor. Se você ainda não sabia, você está conhecendo agora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O símbolo que retine é como um símbolo que não faz som. É como se fosse um sino sem uma bolinha que fica dentro dele. Quando você sacode ele, e essa bolinha barulha, é como se fosse um símbolo que não tem essa essência, entendeu? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Vou repetir esse último. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas entre estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, é justamente nisso em que Paulo se baseia para escrever essas cartas. Não só de Coríntios, como todos, como Efésios, como de Gálatas, como de Filipenses. Ele sempre se baseia no amor, que é aquele que nós sabemos bem, que nós devemos exortar em amor, e é isso. Agora fazendo um paralelo com os nossos dias de hoje. Como eu falei, as igrejas são formadas por seres humanos, são formadas por pessoas falhas, por pessoas imperfeitas, até porque o único perfeito é Deus. Também é uma coisa, se você Paulo nessa carta ensina a exortarmos, mas exortarmos com amor, corrigir de modo que a pessoa alcance a felicidade, de modo que a pessoa não erre mais e seja feliz. E é justamente isso que nós devemos ensinar, nós devemos praticar, na verdade, nesses dias de hoje. Quando vemos um amigo, um colega que está fazendo coisas que nós sabemos que não pode fazer, que temos base bíblica para exortar essa pessoa, nós devemos fazer, mas com amor. Corinto vivia num contexto de muita prostituição, muita carnalidade, muita idolatria. E quando falamos em idolatria, quando falamos em carnalidade, também lembramos de carnaval. Brasil é o país do carnaval, é como ele é conhecido no exterior. Brasil é o país do carnaval, das mulheres peladas, das praias, de tudo isso. Nós devemos ser igreja e ser motivo de resposta para essas coisas aqui no Brasil. Então, assim como Corinto, o Brasil é forte, ele tem uma base, só que ele precisa ser mais forte ainda espiritualmente. A igreja de Corinto precisa, é como se fosse a igreja do Brasil. A igreja do Brasil precisa ser avivada.
Como diz, Paulo aqui diz que nós somos o corpo de Cristo. E, fazendo um paralelo, o corpo de Cristo ressuscitou. E apesar de nós pensarmos que a igreja está morta, que a fé está morta, nós devemos ressuscitar, porque foi isso que Jesus fez por nós. Então, como igreja, devemos ressuscitar para essa nação, devemos reafirmar nossos lugares como cristãos e como cristãos e como igreja mesmo. Então, esse foi o meu vídeo, esse foi o meu desafio. Espero que vocês tenham gostado e vou orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa tocar no coração de cada adolescente, Deus, que está vendo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, abençoa o tio Paulo e a tia Joyce, Deus. Pai, fortalece eles, ó Pai, e nos capacita, Deus, para sermos a igreja renascida, Deus, para sermos a igreja ressuscitada. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentar estes momentos que estamos vivendo hoje. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê força, ó Pai, para estarmos passando por todo esse tempo com força, Deus, para estarmos passando pela prova, dando glórias a Ti, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que abençoe cada adolescente, abençoe também a família do tio Paulo e da tia Joyce, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, amém.